Para tudo, porque o novo episódio de X-Men 97 finalmente foi lançado, e dessa vez de um jeito totalmente diferente, com muitas referências ao desenho original, várias participações de personagens que voltaram aqui depois de tanto tempo, né? Uma nostalgia total dos games dos X-Men e ainda mais mistérios também sobre a Tempestade, a Jean e o Ciclope. Então, se você quer entender tudo o que aconteceu, né, e vai acontecer em X-Men 97, é nesse vídeo. Vamos lá. Fala nerds, eu sou o Lucas e sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. E X-Men 97 está surpreendendo demais a cada semana que passa, né? E dessa vez a gente teve um episódio, então, focado com um foco diferente, né? Que ele foi dividido, então, em duas partes, né? E justamente para desenvolver mais, então, esse lado da Jubileu e do Roberto da Costa na série, né? Ao mesmo tempo que a gente tem mais um momento explorando, né, a nova vida que a Tempestade conseguiu enquanto ela tenta recuperar os poderes dela, né, com a ajuda do Ford. Então a gente vai entender tudo isso, como que esse episódio ele é importante para a série clássica, como que ele referencia vários momentos da série clássica, da história dos X-Men e também todo esse mistério por trás, como que vai ser solucionada essa questão dos poderes da Tempestade, que tem muito para acontecer, pegando como base os quadrinhos, porque aqui é o canal da Marvel, da DC, dos quadrinhos, né, onde você entende as HQs, os filmes também, todo esse mundo nerd. Então, se você está me conhecendo hoje, já se inscreve com o sininho ativado para ajudar um canal pequeno a continuar vivo, né? E se você se inscreve com o sininho, você recebe os novos vídeos também. Então, já deixa o like aqui que ajuda demais e aproveita e também já deixa seu comentário, porque é muito importante. Eu leio todos os comentários e já tenho um desafio para você. Me diz aqui qual o ponto mais baixo e mais alto de X-Men 97. Você tá gostando de tudo? Ou tem muita coisa que você não tá gostando? Vamos nesse momento de sinceridade aqui, mais pro final do vídeo também eu vou falar o que eu não gostei tanto nesse episódio e você precisa ficar até o final pra gente discutir tudo isso. Detalhes da abertura. E como a gente está fazendo agora toda semana, né, para acompanhar X-Men 97, toda semana a abertura dos X-Men, que é tão icônica, né, com a música icônica dos X-Men, ela traz um detalhe diferente, muitas vezes, que tem a ver com o próprio episódio, com a própria história do episódio, né? Por exemplo, do primeiro para o segundo episódio, a gente teve a adição do Magneto, né, e depois a gente teve outros detalhes sendo incluídos, com a Fênix Negra, com o Professor Xavier, outros detalhes, outros personagens que fazem parte dessa história dos X-Men em X-Men 97, que a gente vê aqui na série, e também da própria história da série animada original. Então, por exemplo, aqui na abertura a gente tem um vislumbre do Longshot, né, que é esse mutante que ele é, então, o ator do Mojo, que a gente já vai explicar mais pra frente, que aparece na série clássica. E é um mutante que teve a primeira aparição do Mojo, do vilão desse episódio, lá na HQ dele, né? Então ele aparece aqui rapidamente na abertura também, ao lado da Jubileu contra o Mojo, então. E o Wolverine e o Ford, eles também aparecem aqui, né, com a equipe do Ford, que aparece nos quadros, que a gente vai ver depois com a Tempestade, tem uma conexão com os quadrinhos, e o Professor X, que já apareceu nas aberturas também, e mais mutantes ao lado da Emma Frost também aparecem aqui. Então, sempre na abertura você tem que ficar ligado para você reparar, assim, porque sempre tem alguma mudança ali mais escondida ou que passa bem rápido também, né? O novo líder dos X-Men. E a gente já começa o episódio, então, com os X-Men sentados ali na mesa, né, reunidos, e quando a gente vê, então, o Magneto definindo, então, como líder mesmo, o próximo passo deles se prepararem mais para o retorno do Senhor Sinistro, né? Porque como vocês viram no episódio anterior, né, com a clone da Jean Grey, a Madeline Pryor, que enfrentou o Senhor Sinistro, no fim das contas, com o Ciclope, né, e a gente teve essa divisão entre as duas Jean Grey, agora fica a questão do Ciclope com a Jean Grey original. O Magneto, ele assumiu então aquela missão e pelo visto agora ele realmente está assumindo a liderança da equipe. E inclusive a gente não vê a Jean e o Ciclope aqui, né? Então com certeza é proposital isso, justamente porque a gente fica nessa curiosidade do que aconteceu com eles, né? Já que o episódio anterior terminou de uma forma bem emblemática até. Então enquanto isso, no episódio a gente já começa descobrindo que é aniversário de 18 anos da Jubileu, né? E ela tem a ideia então de comemorar o seu aniversário de 18 anos
introduzindo até o fliperama com os X-Men, o que é bem legal, né? Que ela sente que vai ser bem nostálgico e tal para relembrar os velhos tempos. E X-Men 97 é muito sobre isso também, mas é muito legal como que se conecta mesmo com a série e até com os fãs também, né? Porque quem é mais das antigas também, ou dos anos 90, início dos anos 2000, sabe que tinha, hoje em dia não tem tantos, mas você ainda encontra, dependendo de onde você for, alguns fliperamas, né? Que são esses jogos e tal que a gente se reunia para jogar. Jogava Mortal Kombat, Street Fighter, vários jogos, principalmente de luta mesmo, e sempre foi bem legal isso, né? Então depois do Magneto querer impedir, né, ela de fazer isso, porque ele estava mais concentrado na missão, ela vai então pro quarto dela com o Roberto da Costa, né? E ela acaba tentando jogar então um videogame que eles têm lá, o Motendo, que é claro uma referência à Nintendo. Games clássicos. E falando de Nintendo, não tem como não lembrar do clássico jogo, né, X-Men Mutant Apocalypse de 1994, né, que saiu para Super Nintendo. E me lembrou também o outro jogo clássico até anterior dos X-Men, né, de 1992, feito pela Konami então, né, que originalmente era feito esse jogo para a série Pride of the X-Men, né, que acabou sendo cancelado e dando lugar então para o desenho original que a gente conhece, a série clássica dos anos 90 e que inspira X-Men 97. E, inclusive essa história, né, sobre o caos que foi esse jogo esquecido dos X-Men pela Konami, eu vou contar em breve lá no nosso Instagram, @experiêncianerd, né? Então segue lá, porque também por lá eu tô postando vários vídeos diários, eu posto lá sobre curiosidades nerds também, sobre X-Men, tem vários vídeos de X-Men lá, vídeos da Marvel, vídeos da DC e muito mais que eu tô fazendo para lançar em breve também. Então por isso é muito importante você seguir lá no Instagram, @experiêncianerd, que tá aqui embaixo na descrição para você conferir, tem muito conteúdo por lá também. E outro detalhe, uma referência que a gente tem nesse episódio, quando a Jubileu e o Roberto da Costa, eles são sugados pelo Motendo, né, e também vão passar por esse desafio com o Mojo, é uma referência ao clássico arco, então, dos quadrinhos Dias de um Futuro Esquecido, né, que a gente vê a Feiticeira Escarlate ali, o irmão dela, o Mercúrio, né, o Wolverine, essa capa clássica desse arco tão famoso dos X-Men, né. Então eles replicam aqui direitinho, é muito legal como que eles estão colocando sempre easter eggs assim para os fãs em cada episódio, né? Tudo isso agora através do Mojo. Quem é Mojo? Indo para os quadrinhos então, antes do Mojo se tornar um elemento das séries dos X-Men mesmo, o vilão apareceu junto com o Mojoverso, né? Eles foram criados para ser os antagonistas da minissérie que introduziu eles, que eu falei antes, do personagem Longshot, o mutante Longshot de 1985. E esse planeta do Mojo, Mojo World, como é conhecido nas HQs, da dimensão Mojoverso, é parecido então com a Terra, né? Mas claro que o Mojo World é num nível bem bizarro e distópico, né? Um mundo onde todo mundo é viciado mesmo nas batalhas de gladiadores que são transmitidas na TV. E o Alien Mojo, ele faz parte dos que são conhecidos como 100 espinhas, né? Porque ele é uma criatura invertebrada, né? Sem ossos e tal, que habita no Mojoverso e que usam então essa tecnologia avançada, né? De ter aquelas plataformas mecânicas com patas e tal para conseguir se locomover. E o principal objetivo do Mojo, então, é caçar novas espécies, né, para os jogos que ele faz. E ele foi concebido, então, como uma paródia mesmo, tipo, das pessoas, dos produtores de televisão e tal, que são os verdadeiros donos, que muitas vezes ficam um pouco obcecados com a audiência, né? Então, é meio que uma sátira disso até. Então, ele formatou o Mojoverso da forma que ele queria, sabe? Então, por causa das transmissões das ondas que levam o sinal da TV, né, essa transmissão que ele faz dos gladiadores pelas dimensões paralelas, a visão que o Mojo World tem da Terra, da nossa Terra, né, chegava totalmente distorcida. E toda essa ideia do Mojo World e o Mojoverso foi aproveitado totalmente na série animada dos X-Men dos anos 90, né, de um jeito bem parecido até com as HQs, né. Já que no episódio 11 da segunda temporada, o Mojo ele sequestra os X-Men, né, lá na Terra e leva eles para suas arenas de gladiadores, como uma nova atração mesmo, né? Os X-Men acabam virando uma atração, inclusive ganhando vários programas também para cada um ali, né? E esse personagem, né, o Mojo, ele já apareceu também em outras séries animadas da Marvel, né? Como Wolverine e os X-Men e Avengers Assemble, né? Ou aqui no Brasil também ficou como Vingadores Unidos, né? Ele já apareceu em outras séries, mas aqui nesse episódio de X-Men 97, então, a gente tem algo bem parecido, até porque nessa volta do Mojo, então, a gente inclusive vê várias referências, né, ao
ao episódio original que ele aparece, quando o Wolverine e a Jean Grey também enfrentaram vários outros personagens conhecidos da Marvel, né? Por exemplo, o próprio Justiceiro, pelo menos uma versão in-game dele, né? Então eles refizeram totalmente essa cena de luta aqui, o que ficou bem legal, né? E tudo fica ainda mais claro também na mente quando você assiste o episódio original, né? Antes de ver esse novo episódio de X-Men 97, né? O que foi que eu fiz, aliás, para fazer essa análise. Então dá para você ver, notar várias referências que eles voltam aqui, né? Mas o Mojo, pelo visto, ele desistiu, então, de vez da audiência da TV, né, como ele queria antes, e ele foi apostar então em uma nova área mesmo para conseguir público, né, os videogames. E é a partir disso então que a gente tem toda a ideia, né, da Jubileu e do Roberto da Costa entrando então dentro do videogame e revivendo mesmo vários dos momentos dos X-Men ali, né. Foi muito legal como eles fizeram uma nova versão, bem nostálgica também, misturando os jogos com essa base do Mojoverso que a gente já tinha. E outro detalhe bem legal também do Mojo, né, é a torcida que ele tem, porque o público que assiste os programas dele, né, no caso aqui o game da Jubileu e do Roberto, assim como no original a gente tem várias espécies assistindo ali, né, e entre essas espécies a gente tem até mesmo Skrulls, né, que são essa raça alienígena super conhecida da Marvel, né, eles aparecem aqui de novo, apareciam lá no episódio original e eles têm, né, essa habilidade de se transformar em outros seres também. Então é bem legal essas referências assim, até de raças alienígenas. Então até essas aparições são bem legais também, né, que a gente já bate o olho e já vê de cara. A jornada de Jubileu. Ao longo do episódio, né, eles discutem um tema mesmo ali, que seria muito bom, mais confortável, né, para Jubileu, ela evitar mesmo crescer, e tudo isso passando pelo primeiro lugar que ela foi com os X-Men, né, quando eles foram capturados pelo criador dos Sentinelas, né, o Bolivar Trask, lá no início da série original, né, quando eles foram levados para Genosha, que ainda estava bem no começo, né, como ela mesmo diz aqui. Então, o motivo do episódio escolher a Jubileu e o Roberto da Costa é, claro, para desenvolver eles melhor, né, mas eles também dão um motivo bem legal, né, como uma referência também aos momentos que cada X-Men tá passando, né, que eles estão enfrentando várias questões e pro Mojo aquilo ali não é os X-Men. Então, vários temas da temporada mesmo, eles aparecem até em formato de programa, né, assim como era o episódio original do Mojo, que ele criava vários programas e tal, da Tempestade com o Ciclope, que eles eram tipo agentes secretos, ou do Wolverine e a relação dele com a Jean Grey, ou até aquele programa espacial da Vampira Estrela, né, que era no espaço e tal da Vampira com o Fera. Jubileu versus Magneto. Essa luta, ela é bem inusitada, né, e a gente nem consegue, nem costuma pensar nisso quando a gente vai pensar em adversário pro Magneto, porque ficaria bem forçado se a Jubileu realmente conseguisse ganhar do Magneto, né, mas como eles estão em um jogo aqui nesse episódio, né, foi uma boa saída, uma saída bem legal para os roteiristas, ela simplesmente conhecer, né, o padrão de ataque ali do Magneto para conseguir derrotar ele como chefe do jogo. Exatamente do mesmo jeito que você precisa fazer quando você está jogando um jogo, né, ainda mais o jogo do gênero Souls-like, né, que é muito assim, você precisa entender como funciona cada chefe ali, cada inimigo que você vai lidar, para você estabelecer o padrão de ataque dele, você conseguir defender bem. E também, de novo, junto com tudo isso, a Espiral, né, que já tinha aparecido com o Morpho se transformando nela nos outros episódios, e assim como no episódio original do Mojo, né, ela que controla todo o equipamento de transmissão dos programas de TV, né, e agora do próprio jogo ali que a Jubileu e o Roberto da Costa fazem parte. Jubileu sobrevivente. E outro lado bem inesperado desse episódio, né, que para Jubileu entender então a nova fase dela, né, a partir dos 18 anos, a gente tem a apresentação então da própria versão dela no futuro, né, nesse jogo aí, ou melhor, tipo, ela foi a única sobrevivente de todas programações mesmo, testes que o Mojo fez, né, antes de colocar a Jubileu e o Roberto da Costa lá no mundo do jogo. Então ele fez vários desses testes e ela foi a única que conseguiu sair do controle dele, né. Então todo o visual futurista dela, com o cabelo branco, né, os óculos rosa, ficou bem legal também, né, essa versão futurista e mais experiente da Jubileu. Justamente para fazer esse contraponto, né, dela querer mais um dia só para ficar de boa, sem pensar em Professor X, sem pensar
pensar em clone de Jean Grey, em Magneto e tal, mas de certa forma o Magneto tá certo também, porque ela precisa assumir uma responsabilidade maior. E também foi irado também como que elas derrotam o Mojo, né, mesclando os poderes e tal. Dá pra ver que a Jubileu mais experiente tem mais poder também, né, e até o Roberto da Costa ajuda também, mas com certeza eles ainda estão guardando a transformação dele mesmo em Mancha Solar, né, para os próximos episódios e até o fim da série, com certeza ele vai fazer parte dos X-Men. Então, para finalizar essa parte do episódio, né, com a ajuda da Jubileu experiente, eles conseguem sair de lá, né? E a gente tem um momento que a nossa Jubileu e o Roberto, eles ficam juntos, né? Como a gente já imaginava, né? Já tinha sido sugerido antes. A crise da tempestade. E pra mim, não sei vocês, galera, mas tipo, deu uma quebrada de ritmo, né? Eles terem dividido mesmo o episódio em duas partes, sabe? Dois núcleos totalmente diferentes, né? Então eu acho que poderia ter sido até só a parte da Jubileu, sabe? Mas tipo, como eu disse no episódio passado, né? Quando a gente tem essa deixa da tempestade, dá pra ver que eles estão querendo ir explorando, né? Que eles querem ir explorando um pouco disso da tempestade a cada episódio, né? O problema dela de recuperar os poderes, né? Então, para agilizar as coisas, eles já colocam aqui para ela conseguir os poderes de volta, não demorar tanto tempo, né? Então, assim como a gente viu no episódio 2, quem vai ajudar a Tempestade nisso é o Mutante Ford, né? Que tem a habilidade de manipular, então, criar todo tipo de equipamento tecnológico, né? Então, ele consegue essa manipulação da tecnologia, consegue criar coisas fantásticas mesmo, né? Então toda essa parte é muito parecida até com as HQs, né? Porque assim como nos quadrinhos, é revelado que foi o Ford que ajudou a desenvolver para o Estado, né, as armas que conseguem retirar os poderes dos mutantes, que o Executor X utiliza lá na série. Então tudo isso aqui na série ele está fazendo para se redimir, né? Só que a diferença é que nos quadrinhos, né, a perda dos poderes da Tempestade não acontece no julgamento do Magneto, né? Porque tudo muda mesmo quando a Tempestade ela vai atrás da Vampira, né, que tinha ido se isolar e tal por causa do seu passado, ela estava tentando se redimir também, estava nessa história de redenção, mas logo depois a Vampira acabou virando um alvo mesmo do Henry Garrett, né, que a gente vê na série também, que mais tarde, quando ele finalmente captura a Vampira, ele resolve testar então a arma para ver o que vai acontecer, se ela vai perder os poderes dela, mas ele acaba acertando a Tempestade. Tudo isso porque o Ford também empurrou o Garrett, né? Então, na série animada dos X-Men 97, eles adaptaram essa cena, né? Ficou muito bom também, principalmente pelo lado mais dramático ali naquele julgamento do Magneto. Então, do mesmo jeito que acontece na série, né, quando a Tempestade perde os poderes dela e ela entra num estado muito ruim, né, mesmo. Tipo, ela fica muito abalada e tal. Então, por causa que ela perde totalmente essa conexão que ela tem com a natureza, né, os poderes dela vão totalmente, ela não consegue mais sentir. E é bem dramático mesmo, realmente você fica bem tenso por ela. Então, a partir do sentimento de remorso do Ford, ele cria então esse laço com a Tempestade, né? Que aqui na série, tipo, foi bem rápido demais até, né? Mas do mesmo jeito que acontece nos quadrinhos, ela entra em conflito com ele direto, né? Quando ela percebe que esse mesmo cara que ela confiou, que ela tá confiando para recuperar os poderes, foi quem tirou os poderes dela, de certa forma, né? Então agora vem a grande questão, né? A grande dúvida mesmo de como que eles vão adaptar isso, né? Porque a partir das HQs, a Aurora, a Tempestade, ela volta para o Instituto Xavier, né? E mesmo sem poderes, ela acaba se tornando, então, a líder dos X-Men, que é uma coisa que também pode acontecer em breve, então dependendo do destino da jornada dela até o fim da temporada, né? Porque depois a Tempestade e o Ford, eles se reencontram nas HQs, né? E eles perdem uma luta contra o adversário, eles ficam presos, então, em outra dimensão, onde o tempo ele passa de forma diferente, né? Por exemplo, como acontece com a TVA no universo da Marvel, né? Então os dois eles ficam lá por volta de um ano, né? Mas no mundo normal, no mundo real mesmo, na Terra, passa pouco tempo. Então todo esse tempo lá dentro, né, foi suficiente para o Ford e para a Aurora se reconciliarem, né? E foi quando o Ford também desenvolveu finalmente um aparelho que devolveu então os poderes para a Tempestade. E eles acabam então voltando para a Terra, né, através de um portal do Ford energizado então pela Tempestade, pelos poderes dela. Então nas HQs eles acabam ficando até mais próximos, né, até se casando, mas depois de um tempo eles
se separam, e esse lado eu já não sei se eles vão explorar na série aqui, né? Mas sem dúvida tem muita coisa pra acontecer. Mas agora me diz você curtiu esse episódio ou foi o mais fraco até agora? A Tempestade vai ser então a nova líder dos X-Men? Comenta aqui embaixo a sua opinião sincera, que eu quero muito saber. Já deixa o like aí que se você curtiu esse tipo de análise, se você gosta, vem acompanhar comigo X-Men 97. Toda semana a gente tá fazendo análises aqui semanais. E não vai embora ainda, confira também esses outros vídeos que estão demais, por exemplo, esse aqui com as versões mais bizarras do Homem-Aranha. Sério, tá incrível, surreal, e você precisa conferir. É isso aí, valeu, falou, até mais.